Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Hospital Oftalmológico Oftavita com o Dr. Caio César Gazin. Ele é oftalmologista e especialista em glaucoma. E tem várias perguntinhas aqui para ele. Apoio cultural do programa da Tamires, Sicredi Vale do Piquiri, Oftavita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Eu já estou aqui com o Dr. Caio, ele está aqui escondidinho atrás de um aparelho. Então hoje ele vai explicar algo para vocês a respeito deste aparelho, que é muito importante aqui no Oftavita, o Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama. Tudo bem contigo, Dr. Caio? Tudo certo. Você sabe que a gente sente falta e sente saudade de vocês? Ele está elegante, você viu só? Gravata. Doutor, o que nós vamos mostrar hoje para os nossos amigos de casa? A gente vai falar um pouquinho sobre esse aparelho aqui, que é um tomógrafo, né, de coerência óptica, né? Ele faz a tomografia de coerência óptica, né, que alguns conhecem como OCT. Eu acho interessante a gente falar, pois é um exame de alto custo, né, um exame caro da oftalmologia. E muitos convênios às vezes têm dificuldade de liberar, o paciente tem que ficar correndo atrás de liberações ou até mesmo negativas de convênios. E às vezes o paciente vai ficar aí, e por que eu preciso fazer, né? É necessário? Realmente é importante? Então a gente vai falar um pouquinho para esclarecer um pouco para esses pacientes que estão indignados de ter que correr atrás do exame ou de ter que pagar um preço mais caro. Vou falar um pouquinho sobre a importância do aparelho. Dá uma pincelada. Então vamos lá, doutor, vamos ver tudo o que esse aparelho faz. Por que ele é tão importante na hora de um exame? Então, esse aparelho chama tomografia, pois como um exame de tomografia, ele é feito em cortes, né? Ele faz cortes dentro das células lá dentro do nosso olho, né? E não tem radiação, né? Diferente de uma tomografia que tem radiação, ele não tem radiação, tá? Mas ele é feito, chamado de tomografia, pois ele faz cortes, né? E ele é tão preciso, assim, ele é um aparelho tão potente, né, no diagnóstico e na demonstração dessas camadas do olho, que alguns chamam ele de biópsia in vivo, né? Ou seja, uma biópsia que você não precisa tirar nenhum pedaço, né? Você faz uma biópsia in vivo, você faz uma biópsia em uma coisa viva, né? Não precisa tirar nenhum pedaço para você ver as células, por assim dizer, né? Não consegue ver exatamente as células, mas a gente vê a camada de células, né? Verdade. Agora estou curiosa com isso aqui, essas anteninhas aqui em cima, doutor. Essas anteninhas aqui servem para o paciente é colocado aqui, né? Tem um queixo ali. E as anteninhas servem principalmente para pacientes com dificuldade visual, olhar para um ponto fixo, né? Para a gente conseguir bater as fotos de dentro do olho. Os pacientes que não têm dificuldade visual, existe um marcador lá dentro do exame, né? Lá dentro do aparelho, que vai mostrar para esse paciente aonde ele deve olhar. Porém, para quando a visão é muito baixa ou quando a região central da visão está acometida, né, e ele não consegue fixar na luzinha de dentro do aparelho, a gente tem essas anteninhas aqui para guiar o olhar do paciente. Chegou no Oftavita, depende a situação do paciente que ele vem fazer esse exame ou é algo muito particular? Não, é algo muito particular. Vamos falar do glaucoma, que você é especialista em glaucoma. Você depende deste aparelho. Esse aparelho é muito importante hoje em dia para o glaucoma, tá? Eu acho difícil a gente falar num diagnóstico de glaucoma precoce, num acompanhamento de glaucoma, sem a gente estar falando de uma tomografia de coerência óptica. Tem que ter. Nele serve para muitas coisas, né? Esse aparelho em específico aqui nosso, ele faz tomografias do segmento anterior do olho, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens para a gente dar uma acompanhada, né? Sim. Dentro do segmento anterior, a gente consegue fazer a medida da espessura da córnea, né? Aqui são exames de funcionários aqui da clínica que autorizaram, né? A gente está mostrando, né? Não são de pacientes. Sim. Então a gente vê aqui uma espessura da córnea, né? Que para o glaucoma é importante para a gente saber, dentro dessa espessura da córnea, se a pressão que a gente mede dentro do olho é fidedigna ou não é. É importante para cirurgias refrativas, para saber qual é o tamanho dessa córnea que pode ser queimada com laser. É importante em diversas doenças da córnea, né?
e a gente consegue fazer de uma forma muito boa através de uma tomografia de coerência óptica do segmento anterior do olho. Tá? A gente pode fazer rastreio de cicatrizes na córnea, né? Aqui a gente tem certinho ali os cortes tomográficos, né? Os cortes da córnea, como foi feito muitos cortes dessa córnea, né? Que é a parte da frente do olho, para a gente avaliar se existe alguma cicatriz, algum defeito. E aqui a gente consegue ver, né? Ali na parte de cima, aqui, ó, as camadinhas da córnea, né? A primeira camada, o epitélio, e vai passando todas as camadas da córnea, a gente consegue estar avaliando por essa diferença de cores aqui, né? Diferença de contraste entre as camadas. Para a gente é uma situação só. Quando a gente vai avaliar a parte da frente do olho, falando um pouquinho de glaucoma também, né? A gente pode fazer a avaliação do ângulo, né? Essa é uma avaliação que ainda não tem, de forma prática, uma intervenção que é tomada a partir dela, é mais baseado uma documentação, né? Para a gente mostrar para o paciente onde é o ângulo, né? O glaucoma é de ângulo fechado, o ângulo é aberto. O que nós já falamos. A gente consegue ver aqui no ângulo, né? A íris, a inserção da íris, e aqui a córnea, né? A gente consegue ver exatamente esse ângulo, né? Camerular aqui, que é onde é absorvido esse líquido. Esse exame não é usado para tomar condutas ou para diagnosticar um glaucoma de ângulo fechado, ele é simplesmente para a gente mostrar, né, de forma didática para o paciente o que está acontecendo. Mas o exame usado para isso é a gonioscopia, que é um exame de consultório, feito com uma lentezinha de espelhos. Dentro das partes internas do olho, a gente pode avaliar muitas coisas, né? O mais famoso é a gente avaliar a mácula, né? Que é a parte da retina, onde a gente pode ver edemas diabéticos, que são os inchaços, né? O inchaço pós-catarata, às vezes uma cirurgia de catarata que não está ficando muito boa a visão, pode ser por causa de um inchaço que às vezes não é percebido num exame de fundo de olho normal, e a tomografia está aqui para ajudar a gente a diagnosticar esses inchaços, tá? Membranas maculares, buracos maculares são visualizados através desse exame aqui, né? E aqui a gente consegue ver bem certinho, né? O empilhado aqui, o bolo, né? De camadas, né? A gente consegue ver até os fotorreceptores através desse exame, né? Se acaso é os fotorreceptores que estão lesados, né? As camadas externas da retina, se são as camadas internas da retina, tudo aqui a gente consegue ver por essa diferença de contraste, né? Esse empilhado aqui, né? Quase como se fosse um solo, as camadinhas do solo, né? As camadas do bolo, a gente consegue avaliar tudo aqui. Outra coisa que a gente examina também, né? E que é a minha área, né? É essa parte mais colorida aqui do exame, né? Que a gente chama do tomografia de coerência óptica para glaucoma, né? Eu falo essa aqui que é para glaucoma, pois essa aqui que vocês estão vendo não é nem do nervo óptico, nem da mácula. É um combinado das duas. Então a gente tem aqui a avaliação do nervo óptico, nessa imagem de cima aqui, que é a avaliação da camada de fibras nervosas, né? Ao redor do nervo óptico. E aqui a gente vê que está tudo bem, né? Tudo verdinho. E aqui é a avaliação da mácula, mas não da mácula como um todo. Aqui a gente vai fazer uma avaliação mais específica de algumas camadinhas da mácula que são importantes para o glaucoma. Que aqui nesse aparelho, né, é o complexo de células ganglionares. Cada aparelho faz uma avaliação diferente, então o médico geralmente é acostumado com um aparelho, com outro, né? A gente sabe um pouco sobre todos, mas cada um é acostumado mais com um aparelho, né? Por isso que eu gosto de trazer os pacientes para fazer esse exame aqui na clínica, tá? Não é só porque está verde que é doença, não é só porque está vermelho não é só porque está verde que está saudável, só porque é vermelho que é doença, né? Existe a green disease, a doença do verde, né? Que fica tudo verde e está doente, e a red disease, que está tudo vermelho e está saudável. Então precisa ter um senso crítico na avaliação desse exame aqui também. Mas é interessante a gente saber quando a gente consegue quantificar, né, em micras aqui, qual que é a quantidade de células, né, do glaucoma que estão perdendo ou que não está perdendo com a doença. Isso é muito importante para o segmento, não só para o diagnóstico. Mas é impressionante porque tem desenhos, como vocês estão vendo aí na tela em preto e branco, e depois temos os coloridos, a gente não faz ideia, a gente não imagina que ali é dentro do nosso olho. Isso é dentro do nosso olho. Isso são estruturas de dentro do nosso olho. Gente, é fantástico. Eu espero que o Dr. Caio mostre muitos outros aparelhos para a gente também, porque assim a gente vai descobrindo muitas coisas com ele, vai aprendendo. É interessante saber que esse é um exame, tá? Muito do que eu mostrei aqui não faz parte do hall de exames da ANS, né? Que a gente fala do
dos exames que o convênio é obrigado a pagar, e mesmo os exames que o convênio é obrigado necessariamente oferecer, existem critérios, tá? Não é todo paciente que o médico recomenda esse exame que o convênio vai acabar liberando ou não, né? Mas é importante conversar com o seu médico, tudo, porque tem que saber que às vezes é necessário o exame, né, na avaliação do médico, e nem sempre ele está dentro daqueles critérios matemáticos, né, que o convênio vai liberar. Então é bom ter uma conversa com o seu médico para entender também se não vale a pena fazer esse exame, né, de outras formas, ou quando você está num caso particular, né, saber por que você está gastando tanto dinheiro e o quanto é importante esse exame. Foi bem interessante, né? Algo mais que você queira falar do nosso aparelho? Eu acho que é fantástico. É uma pincelada rápida, né? É incrível que a medicina está evoluindo e chegando a esse ponto, né? A gente consegue ver camadinhas de células muito pequenas, sem precisar necessariamente ir naquele microscópio do patologista, né? A gente consegue ver isso muito bem e a gente cada vez espera que avance mais, né? Tenha mais banco de dados e a gente consiga utilizar melhor ainda todos esses equipamentos que a gente tem aqui no Oftavita. Verdade. E de vez em quando ainda aparece mais um, né? Vocês estão, o que há de moderno mesmo, né? No mercado hoje, na área da oftalmologia, vocês estão trazendo. Exatamente. Para deixar a clínica redondinha e, claro, né, gente? Para que você saia daqui com seus exames bem feitos, tudo certinho e um bom tratamento. Se é cirúrgico ou não cirúrgico, né, doutor? E tem os tratamentos sempre. Sempre. E o acompanhamento é muito importante. Não esperar ficar doente para correr atrás da saúde. Doutor Caio, como nós já estamos aqui falando de glaucoma, uma mãezinha, ela perguntou assim para mim: Tamires, pergunta para o doutor Caio se existe alguma atividade que pode aumentar o risco do glaucoma, que as pessoas fazem, né? Essa criança, vamos falar, aqui a criança no caso, que ela faz que pode aumentar o risco de ter um glaucoma. Olha, não falamos em nenhuma atividade que pode aumentar o risco de ter glaucoma, né? Algumas atividades, quando o paciente já tem um glaucoma muito avançado, pode desencadear aumentos da pressão, né? Mas não tem nada que você possa fazer, por assim dizer, para prevenir, né, glaucomas primários, né, numa criança. O glaucoma primário de ângulo fechado, como a gente já falou algumas vezes, ele é prevenível com exames de rotina, né? Fazendo agonioscopia, fazendo iridotomia quando necessário, às vezes fazendo a fascectomia, que é a cirurgia de catarata quando necessário. Isso você consegue prevenir ali o glaucoma de ângulo fechado. Mas os glaucomas primários de ângulo aberto, ou glaucomas de síndromes hereditárias, não dá para ser prevenido, ele pode ser remediado descobrindo cedo, tá? É importante saber que o olho vermelho tem que ser examinado, né, na criança, nem tudo é conjuntivite, né? Existem algumas doenças inflamatórias, mesmo na criança, doenças reumáticas muito graves que podem até levar a glaucoma inflamatórios, glaucomas secundários, né? O diabetes pode levar a glaucoma secundário, glaucomas de muito difícil controle. Então, existe uma infinidade de coisas que podem levar a glaucoma, mas não tem como a mãe prevenir isso, né? Ou falar para o filho, não vamos fazer uma certa atividade porque pode desenvolver glaucoma no futuro, tá? Isso não tem o conhecimento de que exista. Até o projeto de vocês do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, que eu achei muito bonito, que isso foi para o calendário já, viu? E ele está envolvido aí com a clínica também. É nessas situações, doutor, que às vezes os pais, o professor acha que a criança não tem nada, que chega a fazer um exame e apresenta. Então, quando nós vamos fazer o nosso famoso check-up, que geralmente eu gosto de fazer meio no finalzinho de ano, mas vamos colocar assim, você quer começar o ano bem? Então, o check-up tem que incluir o seu exame, né? Isso é muito importante. Tem gente que deixa o exame dos olhos, né? Não vai cuidar dos olhos e não faz o cardiológico. Muita gente deixa para trás e geralmente é ali que complica. Exatamente, tem que cuidar em todas as idades, né? De todas as partes do corpo, né? Geral. Né? Certo. Tem aparecido muitos casos de glaucoma, doutor? Tem aparecido muitos casos de glaucoma. Ai, que triste.
tem aparecido bastante casos de glaucoma, mas quando a gente acaba se especializando numa área, a gente acaba atraindo esses casos, né? Porque são referenciados, né, pra gente, para dar seguimento ao tratamento, né? Então, acaba surgindo mesmo, né? Falando comigo, sempre vai ter casos de glaucoma para contar. Quanto tempo leva para que o glaucoma cause a perda significativa da visão? Não existe um tempo certo. O glaucoma é uma doença muito lenta, mas existem casos chamados de rápidos progressores, que perdem a visão muito rápido. A gente sabe que alguns tipos de glaucoma são mais indolentes, como o glaucoma primário de ângulo aberto, né? E alguns glaucomas são extremamente agressivos, como o glaucoma agudo de ângulo fechado, o glaucoma neovascular, tá? Então são glaucomas muito agressivos. Então não tem um tempo para falar que o paciente vai perder a visão ou não, né? A gente tem um númerozinho que a gente fala que nesse exame aqui, né, que é a camada de fibras nervosas, quando ela perdeu 50% ali da camada de fibras nervosas, mais ou menos, que vai começar a ter algum sinal no campo visual, tá? Que é um outro aparelho que a gente pode falar outro dia, tá? Sim, sim. Então, tem que ter muito dano no nervo óptico para começar a ter algum sinal. Então, esse exame aqui pega glaucomas mais precoces, tá? Ótimo. Doutor, eu vou te deixar à vontade aí para você deixar a tua mensagem. Ele está assoberbado aí de consultas, mas a gente pegou ele rapidinho, gente, meio-dia aqui, ó, meio-dia dando entrevista pra gente. Então vamos aproveitar que a gente falou do final do ano, né? Estamos chegando no final do ano. Se você tem dentro da sua área que você trabalha, é um momento mais tranquilo, né? Para algumas pessoas é um momento mais tranquilo, para outras, quem trabalha no comércio, é o momento mais corrido, né, do ano. Mas se você está no seu momento mais tranquilo, quer trazer os filhos nas férias, aqui no Oftavita a gente vai ter atendimentos, tá? Entre em contato com o agendamento, checa se o dia que você precisa está disponível. Se você vem de outra cidade e vem passar o final do ano, as festas aqui, liga para o nosso agendamento e vê se não tem uma vaguinha para você, pega o seu horário que a gente consegue fazer o seu check-up aqui também no final do ano. É isso aí, gente. Oftavita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Veio passar as férias, achando alguma coisa suspeita ou quer fazer uma boa consulta com especialistas, é aqui no Oftavita. Aqui são vários médicos. Eu não apresentei todos para vocês, mas aqui nós temos o Dr. Caio, né? E nós temos o Dr. Augusto e o Dr. Paulo, que eu já mostrei para vocês. Tem outros especialistas aqui na clínica que eu ainda não mostrei, mas a qualquer momento nós vamos dar um jeitinho também de conversar com eles e para que eles possam se apresentar e falar qual que é a área deles. Tudo bem? Tudo certo. Que Deus te abençoe. Você também, Tamires. Obrigado por esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho sobre doenças tão importantes. Verdade, importantes e muito sérias. Então, cuidado. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Eu já estou com o endócrino, Dr. Felipe Quirino, e nós vamos falar sobre uns assuntos bastante interessantes que acometem principalmente, é claro, as mulheres. E tem várias perguntas que eu montei aqui para ele, né? Então, vamos ver aí o que vai dar das minhas perguntas e as respostas. E eu quero também mandar um beijo e um abraço para o pessoal de Umuarama, que gostam muito das entrevistas do Dr. Felipe. Que né? bom. Pena que ele não é daqui. Ele é de Foz do Iguaçu. Não é tão longe, não é tão longe. Não é longe, pode vir. Então agora nós vamos conversar com o Dr. Felipe Quirino e eu já tenho perguntas para ele, né? Vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. É? Muito trabalho? Sim. Já foi mais. Agora... Tá mais tranquilo. Uhum. Dr. Felipe,
Reposição hormonal, os implantes hormonais, diabetes e visão. Os implantes hormonais, ele nada mais é do que uma via alternativa de administrar hormônios. Então você pode pela via oral, pela via da pele ou pela forma do implante. O implante hormonal é utilizado no Brasil há mais de 30 anos, né? Teve o idealizador, o ginecologista famoso, Dr. Esmar Coutinho. Nos Estados Unidos, desde a década de 70 que os implantes são feitos, e no Reino Unido é até distribuído gratuitamente no Sistema Único de Saúde deles. E recentemente teve uma polêmica em relação à Anvisa, acabou tomando uma atitude de proibir os implantes hormonais por pressão da indústria e de algumas sociedades, o que eu acho totalmente errado, porque você condena milhares de pessoas que optaram por esse tratamento, né, a não continuar com o tratamento. Isso fere a autonomia do médico. Então é uma questão muito polêmica, mas pelo que eu estou vendo já das resoluções, essa medida já está sendo quebrada por algumas empresas, tanto que eu mesmo já voltei a fazer os implantes, porque algumas empresas quebraram essa resolução da Anvisa e isso vai até para o Senado, para você ter ideia. Então é uma questão muito polêmica, que tem vários jogos de interesse, não é uma questão simples de debater aqui, mas eu acho que eu defendo a continuidade, né, dos implantes, porque tem uma série de vantagens em relação às outras vias, né? Então, primeiramente, o implante... É o método seguro. Totalmente seguro, né? O implante, você não tem necessidade de lembrar, né, de você aplicar o gel ou tomar o comprimido, o que aumenta a adesão ao tratamento, né? Sim. O implante não sofre oscilações hormonais, como a via oral ou a via transdérmica. O implante tem uma liberação mais estável. Então, e tem uma resposta terapêutica, na prática, também melhor. Quais os benefícios? Olha, assim, os benefícios têm a ver muito com a deficiência que você comprova ali aos exames. Então, por exemplo, uma mulher que está na menopausa, ela está carente de vários hormônios, como o estradiol, que é o hormônio feminino, a testosterona, que é importante, a mulher também fabrica a testosterona, não é um hormônio masculino, a mulher ela produz 10 vezes menos que o homem, né? Então, e a progesterona. Esses hormônios, eles exercem uma série de funções. Por exemplo, o hormônio feminino melhora a produção de colágeno da pele, melhora a lubrificação vaginal, melhora o perfil do colesterol, protege o cérebro contra demência, né? Tem um efeito neuroprotetor, protege o osso da mulher e a musculatura também, porque se ela não repõe os hormônios depois dos 50 anos, ela pode ter uma perda de massa muscular e o osso fica mais frágil. Então, quando ela chega com 70 anos, ela pode escorregar no banheiro, cair e quebrar o quadril, por exemplo. Quebrar fácil. Então, a reposição hormonal, gente, vai muito além de resolver sintomas como calorões noturnos, né? Ela contribui muito para a qualidade de vida da mulher e para a prevenção de diversas doenças, né? Eu já ouvi falar as mulheres, porque quando estão num grupinho, geralmente se comenta muito que a reposição hormonal vai causar microcalcificação no seio e que não sei o que pode dar esses efeitos. É verdade? Não, não é verdade, né? Hoje é assim, o que tem de mito em relação à reposição são coisas de 30 a 40 anos atrás, como por exemplo, reposição hormonal causa câncer, reposição hormonal engorda. Isso tudo são mitos, porque no começo da reposição hormonal, o hormônio que era utilizado era feito de urina de égua prenha, não é brincadeira, se chama Premarin. Então, utilizou-se muito tempo um hormônio sintético que nem era de ser humano, para você ter ideia. Um hormônio sintético, né? E isso gera repercussões, tanto que hoje, né, nós defendemos que a reposição seja feita com hormônios bioidênticos, né? Ou seja, iguais aos nossos, né? Sim. Então, quando bem feita a reposição, respeitando as contraindicações, é um tratamento muito seguro. Doutor, tem pergunta para você aqui sobre diabetes, né? Visão. Qual o primeiro órgão ou local do corpo que podemos ver alterações do diabetes? Então, vamos lá. Esses danos que ocorrem no diabetes são nos quadros em que não há um controle, né? O diabetes, ele não é uma doença que, se você controlar, você não vai ter nenhum dano em nenhum órgão. No entanto, o excesso de glicose na corrente sanguínea, ele é tóxico para muitos órgãos e ele prejudica muito a circulação. Então, por exemplo, por que o diabético, quando ele não está controlado, ele pode fazer hemodiálise? Porque as artérias que nutrem ali os rins são afetadas, assim como as artérias que também nutrem a retina. Então, aí também disfunção erétil. Tudo que tem vaso e artéria no corpo, se você não está controlando o seu diabetes,
esses vasos e artérias vão ser destruídos. E esses órgãos, eles vão receber pouco nutriente, né, na corrente sanguínea. E eles vão acabar ficando, vamos dizer assim, com uma disfunção ou não funcionando adequadamente, entende? Seja o rim, seja o olho, seja a função sexual masculina, seja, por exemplo, uma dificuldade de cicatrização, né? Então, cardíaco. É exato, né? Então, o diabetes só consegue gerar esse dano se não controlado. Se você controla direitinho, tem uma boa dieta, usa medicamentos, faz acompanhamento, você tem uma vida praticamente normal. Tem algum exame que temos que fazer anualmente, além dos de sangue? Sim, claro. O paciente diabético, anualmente, ele tem que fazer um exame oftalmológico, mapeamento de retina, e também um exame para ver a função renal, né? Porque são os dois órgãos aí que você perguntou no começo, os dois órgãos que são mais comumente acometidos, assim, seria a visão e o rim. E o coração também. E o coração também. A parte cardiológica é muito importante. Diabético morre do coração. O que não cuida, tá? Ele morre do coração. Dificilmente ele falece de outra coisa. Então, a saúde cardiovascular é primordial. É um paciente que tem que acompanhar com cardiologista, com endócrino, né, com oftalmologista também, muitas das vezes, né, com vascular. Então, tem casos mais trágicos, né, de a pessoa tem uma ferida no pé, ali tem um diabetes que não está cuidando há muito tempo, ela perde a sensibilidade, ela nem vê que tem aquela ferida ali. Doutor, eu vou te deixar à vontade para você concluir nosso assunto e a qualquer momento a gente volta com o Dr. Felipe de novo. Qualquer novidade que ele tem na área, eu estou acompanhando os vídeos dele, então começa a ver as coisas diferentes lá, eu corro aqui para falar com ele. Fique à vontade, doutor. Então, eu queria fechar falando, eu acabei de dar uma palestra sobre o impacto da menopausa na saúde feminina e eu trouxe alguns dados interessantes. Em torno de 40 milhões de mulheres no Brasil estão na menopausa, 10% delas fazem reposição hormonal. 10% apenas, né? As que não fazem, se você for pensar, a menopausa é mais ou menos 1/3 de vida da mulher. Então, nesse 1/3 de vida da mulher, ela fica sem a reposição hormonal, isso gera uma série de prejuízos na qualidade de vida, né? A nível de qualidade de vida mesmo, né? De bem-estar, disposição, a pele mais hidratada também, a parte da vida sexual da mulher, o risco de ter osteoporose, o risco até de engordar, de ter outras doenças. Então, assim, eu queria só enfatizar para que as mulheres, né, que entraram na menopausa busquem orientação com o endócrino, com o ginecologista a respeito da reposição, porque eu acho que pode fazer, é um pilar muito importante na qualidade de vida de muitas mulheres. Muito obrigada. Eu que agradeço. A qualquer momento eu volto por aqui. Combinado. Pessoal, hoje nós vamos passar para vocês os dias que nós teremos o feirão de veículos Sicredi aqui em Umuarama, no estado do Paraná. Já estou ao lado da nossa gerente, Charlene Sbízero, e ela vai falar com vocês a respeito do assunto. Tudo bem, Charlene? Tudo bem, Tamires? Tudo bem. Bom, olha, nós estamos aí. Ontem mesmo a gente estava falando do feirão de julho, né? Verdade. E agora já chegou o feirão de novembro. Então aqui, ó, eu estou com as datas que acabou de sair, tá? Dia 22, 23 e 24 de novembro, das 11 às 9 da noite, às 21 horas, lá no Shopping Paládio, aqui em Umuarama, onde nós vamos ter muitos carros, veículos seminovos, para você estar aí comprando e já saindo de carro novo, tá bom? Verdade, várias empresas envolvidas, é lógico, nesse feirão de veículos Sicredi aqui em Umuarama. Então, fiquem antenados. Se você precisa de veículo para fazer a sua viagem de férias já com a família, quer trocar de carro, você vai encontrar nesse feirão. Isso. E aí, Tamires, nós vamos ter daqui, ó, tô lendo também as notícias quentinhas aqui, vamos ter taxas diferenciadas para os veículos e uma novidade esse ano, que será carência para começar a pagar a primeira parcela. Então, você aí que quer financiar o seu carro agora, fim de ano, que já em janeiro tem outras despesas aí, IPTU, IPVA, enfim, nós vamos estar dando aí quase 60 dias de carência para a primeira parcela, para você não se preocupar aí com as despesas extras que tem anual. É isso aí, a Sicredi sempre facilitando a sua vida. Então, venha para a Sicredi. Se você quiser saber algo mais a respeito do feirão, venha até a agência. Nós temos 4 agências aqui na cidade para melhor te atender. Nós temos na Avenida Brasil, nós temos no Planalto, no Big Planalto também temos uma agência e temos no Shopping Paládio. Então, não é por falta de agência que você vai ficar sem informação. Isso mesmo, Tamires. Esperamos todos lá no Feirão de Veículos Sicredi 2024. Aguardamos você!